pode orar mais um pouco? Você veio para orar? Aleluia, estamos em um culto de oração. Aleluia. Aleluia, é noite de nos derramarmos na presença do Senhor. Essa é uma noite de respostas. Essa é uma noite que a unção que despedaça todo o jugo está presente para despedaçar esse jugo do inferno que está se levantando contra a tua vida, tentando te parar. Ei, amado, nada vai te parar. Nada vai te parar. Nada vai te parar. O Espírito de vida, ele ainda está operando. O Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. O seu poder não diminuiu. Oh, aleluia. Qual o nosso posicionamento? Depender. Não ter a nossa vida por preciosa e depender. Depender. Depender da palavra. Depender das promessas. De onde virá o nosso socorro? De onde virá o nosso socorro? O nosso socorro vem do alto. O nosso socorro vem dos deuses que fez os céus e a terra. O nosso socorro vem dele. O nosso socorro vem dele. O nosso socorro vem dele. Oh, aleluia. Dele, dele, dele. Elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, que não está com a sua mão encolhida, mas está com a sua mão estendida. Ei, aleluia. A mão dele está estendida sobre nós. Foi ele que disse que nos guarda a nossa entrada, a nossa saída, que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Foi ele que disse: eu te coloco por cabeça e não por cauda. Foi ele que disse: eu te dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, e nenhum poder das trevas vos fará dano algum. Porque você está temendo? Porque você está preocupado? Não temas, porque eu estou contigo. Agindo eu, quem impedirá? Oh, aleluia. O nosso Deus não é uma religião. O nosso Deus não é a igreja Verbo da Vida. O nosso Deus, ele é o Todo-Poderoso. Ele é o nosso Pai. Oh, aleluia. Você não está aqui para viver uma religião, irmãos. Nós não viemos para cá para viver uma religião. Nós não estamos aqui porque tem uma programação da denominação. Nós não estamos aqui porque a gente não tinha o que fazer. Nós estamos aqui porque nós somos filhos de Deus. Servir a Deus, como diria o pastor Bud, é divertido, é prazeroso. Chega da igreja andar capenga, pesada, parece que está carregando um peso. Não, irmãos, nós somos livres. Foi para a liberdade que Ele nos libertou. Não mais para viver em jugo pesado. A gente vivia lá atrás, carregando pesos, cargas, pecados. Era lá atrás. Hoje nós somos livres para viver a carreira que o Senhor tem proposto para cada um de nós. Essa é a nossa vida. Aleluia. Você pode sentar. Eu vou pregar um pouquinho aqui. Daqui a pouco a gente para. Glória a Deus. Marcos capítulo 5. Deixa eu ler um texto aqui. Marcos capítulo 5.
Você tem disposição para aprender um pouco? Vixe, meu Deus do céu. Só o Daiane. Você está com disposição para aprender, irmãos? Glória a Deus. Marcos capítulo 5, versículo 21, tem a história bem interessante de um pedido de um homem. Ele foi procurar Jesus, ele foi pedir socorro a Jesus. E eu acredito que você conhece bem essa história. Mas tem muitas nuances aqui nesse texto. Claro que não dá para a gente falar de tudo, explicar tudo, passar cada detalhe do que está escrito por esses próximos versos que se vêm a partir do versículo 21, que vai culminar lá perto do 30. Mas, na verdade, ele vai passar do versículo 30. E eu quero aqui só apenas pontuar algumas coisinhas, porque não dá para falar tudo, como eu disse, até tenho vontade, mas não dá. Mas eu quero pontuar algumas coisas bem interessantes desse texto aqui. Diz que, tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão. Diga, grande multidão. Então, quando se fala de multidão, você entende que já é grande? Não existe multidão de 10 pessoas. Concorda comigo? Para você dizer que vem uma multidão, é porque não dá para contar. Quando a gente consegue contar, não é uma multidão. É muita gente. Eu não posso dizer que aqui tem uma multidão. Terá. Amém? Você crê nisso, que nós seremos uma igreja de grande multidão? Estamos trabalhando, nos preparando, arrumando as nossas estruturas para receber essa grande multidão. Mas aqui, além do texto dizer que era uma multidão, ele ainda disse que era uma grande multidão. E estava ao redor de Jesus essa grande multidão. Então, chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e lhes pediu, insistentemente, minha filha está à morte. À morte. Ou seja, quando o texto diz que, na minha versão aqui, diz que ela estava à morte, significa dizer que ela ainda não tinha morrido. Certo? Ela estava à morte. Morre ou não morre? Não tinha morrido. Estava quase morrendo, mas ainda não tinha morrido. Então ela ainda estava viva. É bom que a gente preste atenção aqui no texto, porque Jairo vai procurar Jesus com a filha dele viva. Você está aqui, irmãos? Sim ou não? Está comigo? Jairo vai procurar Jesus com a filha dele viva. Ou seja, Jairo tinha uma preocupação de que ele não encontrasse Jesus com a filha dele morta. Então ele vai até Jesus a tempo da filha dele morrer. Então quando ele vai procurar Jesus, a menina ainda está viva. Por isso que o texto diz que ela estava à morte, não tinha morrido. Tudo bem até aqui, irmãos? A gente tem um outro chefe de sinagoga que também vai à procura de Jesus. A gente conhece aquele texto daquele oficial que foi à procura de Jesus porque o servo dele estava moribundo, doente. E aqui, quando ele vai à procura de Jesus, falar que a filha dele estava à procura, ele diz assim: venha e impor a mão sobre ela, para que viva. Então, duas coisas. Ele queria que Jesus fosse até a casa dele, mas não era somente estar lá com a presença dele. Ele queria que Jesus fosse e queria que Jesus colocasse a mão sobre ela. Então não era só Jesus ir, tinha que pôr as mãos. Você está aqui, irmãos? Então, quando eu dei o exemplo daquele outro chefe da sinagoga, ele não precisou que Jesus fosse lá. Ele chegou para Jesus e disse: manda apenas uma palavra que o meu servo
ficará curado. Então aquele homem acreditava que a palavra de Jesus era igual à presença de Jesus, porque Jesus disse, eu vou até lá, e ele disse, não precisa ir não, mande apenas uma palavra, que o meu servo ficará curado. Então para aquele homem, a presença e a palavra era a mesma coisa. Estão aqui? Já para Jairo não era assim. Jairo queria que Jesus fosse. Ele não disse, envie uma palavra. Eu pergunto, irmãos, se Jairo tivesse feito isso, a menina ia ser curada? O que é que você acha? Se Jairo tivesse a mesma atitude daquele homem, dizendo assim, minha filha está quase morrendo, mas se o Senhor enviar uma palavra, eu creio que ela vai ser curada. Você acha que ela seria curada? Sim. Mas ele não disse isso, ele disse, eu quero que o Senhor vá. Eu preciso da sua presença, e não somente a sua presença, mas eu quero que o Senhor imponha as mãos sobre ela. Então Jairo tinha uma exigência. E Jesus, irmãos, ele não criticou Jairo, ele foi. Ele não disse, rapaz, tenha vergonha, presta atenção do seu outro coleguinha, que o homem dele estava doente lá, e ele, o servo dele estava doente lá, e ele só pediu para eu mandar uma palavra, tenha fé. Jesus não disse isso, Jesus foi. Jesus elogiou aquele chefe da sinagoga, disse, nunca vi em Israel tamanha fé. Ele elogiou aquele homem, a fé daquele homem. E com Jairo, ele foi. Ou seja, ele tratou com quem tinha uma grande fé, e ele tratou com quem não aparentava ter fé nenhuma, ou pelo menos uma pequena fé. Ou seja, ele sabe lidar com quem está lá em cima, e ele sabe lidar com quem está aqui embaixo. Você está aqui, irmãos? Mas a vontade de Deus não é que a gente fique o tempo todo aqui embaixo, é que a gente suba para o nível dele. Mas se for preciso ele nos alcançar lá embaixo, ele vai. Está aqui, irmãos? Mas para nos estimular a gente subir, e não a gente ficar o tempo todo nesse lugar de, em vez da gente ficar o tempo todo, Jesus está dizendo, suba para cá, meu filho, aqui em cima é melhor. Então ele não criticou, ele foi. Mas você sabe como é a vida, né? A vida às vezes ela traz alguns empecilhos, algumas situações que não estavam no nosso script. Porque enquanto Jesus estava indo até a casa de Jairo, e ele não estava indo só, ele estava indo com uma grande multidão, diz o versículo 25, uma grande multidão seguia Jesus, apertando por todo lado. Lembra, ele está indo até a casa de Jairo, isso aqui é a continuidade do texto, Jesus está a caminho da casa de Jairo, e diz no versículo 25, estando ali certa mulher que havia 12 anos, sofrendo de uma hemorragia, e havia padecido na mão de vários médicos, gastando seu dinheiro, tudo que tinha, sem contudo não melhorar, pelo contrário, ia de mal a pior. Tendo ouvido falar da fama de Jesus, e aqui você já conhece o texto. Então Jesus está caminhando até a casa de Jairo, junto com aquela multidão que estava imprimindo ele, imprensando ele, havia dificuldade dele caminhar. Aí vem uma mulher que estava em casa pensando, se eu tocar das suas vestes, eu vou ser curado. E ela enfrenta aquela multidão e toca em Jesus. E quando ela toca, Jesus já ia com uma caminhada lenta até a casa de Jairo, e lembra que a filha de Jairo estava à morte, não tinha morrido, e Jesus está indo lá. E aí a mulher vem, toca em Jesus, ele percebe, né, que dele saiu o poder, e ele começa a conversar com a mulher, ele começa a ter aquele diálogo com a mulher. Aí lá no versículo 35 diz, enquanto Jesus ainda falava, chegou alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo, a sua filha está morta, porque ainda incomodas o mestre. Não é interessante, irmãos? Porque o que fez a filha de Jairo morrer foi a cura da mulher que entrou na história do outro. A mulher do fluxo de sangue entrou na história de Jairo, ela não tinha nada a ver com isso. O pobre coitado já estava agoniado, porque queria que Jesus fosse lá. Aí Jesus já está imprimido pela multidão. Vem essa mulher, entra na história do coitado, e o tempo que ele perde conversando com ela, a menina morre. E aí alguns dizem, porque ainda incomodas o mestre. Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras,
sem levar em conta tais palavras. Quais palavras? Sua filha já morreu. Não incomode mais o mestre. E Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse: não temas, creia somente. Eu sei que para a gente, irmãos, que conhece a história, é fácil a gente dizer amém. Mas qual era o medo de Jairo? Qual era o medo que Jairo tinha? Lembra do começo do texto, que ele foi enquanto a menina estava para morrer? Então qual era o medo que Jairo tinha? Que Jesus, ao chegar na casa dele, a menina morresse. Então ele tinha medo da menina morrer. Por isso que ele vai até Jesus com a menina ainda em vida. Se ele não tivesse medo que a menina morresse, ele ia procurar Jesus e dizia assim: se ela morrer, ele ressuscita. Mas ele tinha medo da menina morrer. E aí, enquanto ele está conversando com aquela mulher, Jesus está conversando com aquela mulher, e chega estes homens dizendo: por que você incomodas o mestre? O mestre, a menina já morreu. E Jesus, sem acudir tais palavras, olha para Jairo e diz: não temas. Para eu dizer para uma pessoa não ter medo, é porque eu quero dizer para ela que ela não pode acreditar no pior. Estão aqui, irmãos? Ter medo é acreditar que o pior vai acontecer. E para Jairo o pior era a menina morrer. Então Jesus, ele olha para Jairo e diz: não temas. Como assim não temas? Se o meu medo era a menina morrer, mas já está morta. Vai ter medo de quê? O que é que eu quero mostrar com tudo isso? É que as palavras que vêm do lado de fora, tentando nos trazer medo, que às vezes até o relatório de fora já está fechado. Lembre, irmãos, a última palavra é sempre de Deus. Ah, vai morrer. Ah, não tem mais jeito. Ah, está falido. Beleza, isso é o relatório que você tem, mas não é o meu, mas não é o final, mas não é o fim das coisas. Porque aqui acabou a sua experiência, aqui acabou o seu conhecimento, agora começa o de Deus. Porque o conhecimento da medicina, irmãos, é até a morte. Passou dali, não tem mais. Então quando o médico diz: não tem jeito, vai morrer. Por quê? Não há mais o que eu fazer. Mas o Deus que das trevas ressuscitou, que colocou o Espírito Santo dele dentro de nós, a morte não é o fim, é o começo da vida com ele eterna. Vocês estão aqui, irmãos? Então o não temas, ainda que as palavras que estão sendo ditas lá fora tente trazer preocupação, tente trazer medo, lembra, a palavra de Deus sempre é a última. Agora, se nós temos a palavra apenas como um assentimento mental na nossa mente, todas as palavras que estão lá fora, seja elas grave ou não, vai nos trazer medo. Se a palavra que nós temos está apenas aqui, os pensamentos que a gente tem de Deus, quando tudo está bem, mas esses pensamentos não descem para o nosso coração, eles vão sumir rapidamente quando uma pressão se levantar, quando um quadro de enfermidade se levantar. Porque o que vai substituir a nossa mente é aquilo que os nossos olhos estão vendo. Mas para aqueles que são da palavra, irmãos, ainda que a nossa alma esteja gritando, ainda que o quadro relatório seja, vai morrer, para nós que somos da fé, irmãos, é motivo da gente rir. É motivo da gente se alegrar, porque quando o relatório dos homens acaba, começa o de Deus. E se você for ler a continuidade do texto, eu acredito que você conhece. A menina morreu, mas ressuscitou. E daqui a gente pode tirar muitas lições. A gente vai ver que quando Jesus chega lá, ele manda expulsar todo mundo que está na casa, porque havia uma choradeira,
era luto, a menina tinha morrido, estava todo mundo chorando. Ele manda expulsar todo mundo da casa. E ele entra lá dentro do quarto e ele só manda chamar Pedro, Tiago e João. Os restantes dos discípulos ficam do lado de fora. Só entra para o quarto Pedro, Tiago e João e o pai da menina. O que é isso, irmãos? Ser seletivo com quem anda. Por quê? Porque quem não crê como você crê não pode andar junto com você. Quem não está vendo o que você está vendo não tem capacidade de andar e caminhar junto contigo. Não porque a pessoa é ruim, mas porque a pessoa não está conseguindo enxergar o que você está enxergando. E há muito tempo atrás a gente escutava que andar por fé é andar sem ver nada. E eu não concordo com essa afirmação. Andar por fé é enxergar o que os outros não estão enxergando. Porque quem está andando em fé sabe exatamente aonde está colocando os pés. Agora, quem está olhando você caminhar, realmente é no escuro, porque ela não está vendo onde você está colocando o pé. Mas quem está em fé, irmãos, sabe exatamente aonde está caminhando. Porque diz a palavra que lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos é a palavra de Deus. Então, para nós que somos da fé, nós sabemos, eu estou colocando os meus pés na palavra, ainda que o relatório do lado de fora seja contrário. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Relatórios bons e relatórios ruins não definem se Deus está com você ou não. Estar tudo bem e estar tudo ruim não define se estamos caminhando com o Senhor ou não. Os resultados do lado de fora não definem. O que define é as convicções que nós temos na palavra. Porque tudo que nós estamos vivendo aqui do lado de fora é passageiro. Ora nós estamos vivendo bem e tem hora que nós passamos pressões. Agora o nosso problema é que às vezes a gente se alegra quando tudo está bem e esmurece quando tudo está ruim. Aí vive nessa gangorra. Porque ser crente, quando tudo está bem, o mundo vive assim. Porque é muito fácil eu chegar aqui com um sorriso no rosto, com meio mundo de dinheiro na conta, e sem ter nenhum problema para resolver. É fácil. Mas essa mesma disposição de ânimo, de alegria, de empolgação, de convicção, tem que estar quando tudo está ruim. Porque Deus não muda. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. As circunstâncias são sujeitas à mudança. Deus não. Passarão céus e terra, mas a palavra permanecerá. O que está externo muda. Ora nós estamos com algum tipo de enfermidade, ora nós estamos curados, mas a palavra de Deus diz que nós somos curados o tempo todo. Mesmo que uma enfermidade venha atacar o nosso corpo. Para Geazi, quando ele sai e ele encontra a cidade toda cercada do exército do rei da Síria, porque Elias, eu acho que era Eliseu, eu não lembro direito, vocês vão lembrar de quem é, porque eu misturo os profetas, mas acho que foi Eliseu. Ele sai, encontra a cidade cercada, foi Elias mesmo, foi Eliseu não, foi Elias. Ele sai porque o exército do rei da Síria foi pegar a cidade, porque o rei da Síria estava armando emboscadas contra o rei de Israel, só que cada emboscada que o rei da Síria armava, o profeta ia lá e informava o rei de Israel. E aí o rei de Israel se defendia. E aí o rei da Síria manda juntar os seus oficiais e procura saber quem é aquele que está delatando, quem é que está dando com a língua nos dentes. E aí um oficial chega e diz assim: meu senhor, não é ninguém daqui não. É porque lá em Israel tem um profeta que ele sabe o que o senhor pensa até no seu quarto de dormir. E o rei da Síria disse: quer dizer que o problema é um homem? Onde é que ele está? Checaram, descobriram que ele estava numa cidade chamada Dotã. E aí vão dormir tudo em paz, igual acontece às vezes com a gente. Vai dormir, está tudo tranquilo. Aí quando acorda, de manhã, na minha versão, a Bíblia não diz isso, mas essa é a minha versão, o moço sai de manhãzinho para comprar pão. Quando ele sai, que ele bota o pé na rua, a cidade está cercada do exército do rei da Síria. E ele volta para dentro e diz: ai meu Senhor, o que faremos? Que é às vezes as orações que a gente faz quando tudo está ruim, quando tudo está apertando.
E agora? E aí o profeta olha e diz: fique tranquilo, muito mais é os que estão conosco do que os que estão com ele. Aleluia, porque a gente não estava lá. Aleluia, mas porque a gente não estava lá, né? Porque imagina, tá o exército para pegar um camarada aí ele diz assim: fique tranquilo, muito mais é os que estão conosco do que os que estão com ele. Eu acho que aquele menino pode ter olhado e disse assim: o profeta vai morrer, e antes da morte ele surtou. Como é que mais é os que estão conosco? 1, 2, aí não tinha nem 2, né? 1,5. 1,5. E aí a gente conhece a história, porque o profeta diz: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E quais são esses olhos que estavam fechados? Porque existia um olhar deles que estava aberto. O olho natural estava vendo. Estava bem abertinho, estava vendo. Morreu, acabou, não tem mais jeito. O olho natural estava vendo o fim. Mas quando o profeta diz: Senhor, abre os olhos dele para que veja, nos olhos espirituais que estava fechado, tinha livramento. Agora, eu vou encerrar com isso. Eu e você, diante das pressões, não temos um profeta o tempo todo chegando para a gente e dizendo: Senhor, abre os olhos dele para ele ver que ali na frente tem livramento. Abre os olhos dele para ele ver que essa situação que ele está passando é passageira. Senhor, abre os olhos dele para ele ver que tem anjos acampados ao redor dele. Abre os olhos dele para que veja que 1000 já caiu ao seu lado, 10.000 à sua direita. Abre os olhos dele para que ele veja que a tua mão está estendida sobre a casa dele. Abre os olhos dele. A gente não tem alguém para dizer, mas a gente tem a palavra do Senhor que nos garante. Nós iremos decidir se iremos andar na palavra ou se iremos capengar na fé o tempo todo e ficar nessa gangorra. Quando tudo está bem, a gente chega aqui com cara de paisagem. Quando tudo está ruim, a gente chega aqui com cara de derrota. Mas você chegando aqui bem ou chegando ruim, o Deus das promessas continua o mesmo. E o que ele falou sobre mim e sobre você não muda.